A série What If da Marvel finalmente está chegando no Disney Plus, só que nos quadrinhos ela já rola desde 1977 e até agora já tem 13 volumes fechados e mais algumas edições avulsas. Então, antes de conhecer o que vem pela frente no Disney Plus, vamos conhecer, na minha humilde opinião, quais são as 10 melhores histórias de What If nos quadrinhos. Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e hoje vamos conhecer então o meu top 10 das 10 melhores histórias de What If nos quadrinhos. E antes de começar, deixa agora mesmo aquele like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e também já se inscreve aqui no canal para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. Vamos sem mais delongas então para a primeira história, que se chama E se os Vingadores Nunca Tivessem Existido? Essa versão alternativa foi lançada em 1977 e ela é na verdade a primeira edição da série What If dos quadrinhos a apresentar a morte de um herói importante da Marvel. Tudo começa com o Hulk que dessa vez, ao invés de esmagar, ele decide pular fora da equipe, causando a separação dos Vingadores. Por isso, o Tony Stark pede para o Rick Jones encontrar o Hulk e o Thor volta para Asgard e a Janet Van Dyne e o Hank Pym tentam levar uma vida de pessoas normais. Acontece que o Rick consegue encontrar o Hulk, mas acaba ficando refém do Gigante Verde. Isso até o Tony Stark entrar em ação para acabar com a bagunça e levar eles de volta para a mansão dos Vingadores. O problema é que o Hulk e o Namor querem mais, e eles desafiam os maiores heróis da Terra para lutarem pelas suas vidas. Com esse perigo iminente, o Homem de Ferro desenvolve algumas armaduras para o Hank, para a Jen e para o Rick, mas eles não têm a habilidade e a expertise do Tony Stark para controlar as armaduras. Por isso, o Tony Stark energiza sua armadura ao máximo, indo além da sua capacidade. Quando o resto da equipe finalmente aparece para ajudar na batalha, usando as outras armaduras desenvolvidas pelo Tony Stark, o Hank Pym é atingido gravemente, fazendo com que o Tony Stark tenha que transferir a energia da sua armadura para salvar a vida do Hank. Ou seja, até mesmo nessa versão alternativa, o Tony Stark se sacrifica para salvar a vida dos seus amigos. Tu já parou para pensar o quão louco seria se o Thanos se juntasse aos Vingadores? É exatamente isso que eu vou contar no número 9, na posição número 9 do nosso Top 10. Essa linha do tempo alternativa foi explorada em What If Infinity, publicado em 2015, que explora vários eventos da Saga do Infinito, onde o Thanos veste o uniforme de Capitão América e se junta às forças da Terra contra os Construtores, que são nada mais do que aliens mais antigos conhecidos pelo universo Marvel. Apesar dessa aparente ajuda do Thanos, isso não significa que essa história tenha um final feliz. Apesar do Thanos ajudar os Vingadores a derrotar os Construtores com uma certa facilidade, ele acaba voltando a agir no velho estilo Thanos de ser. Resumindo, nunca confie num vilão. E na posição número 8 temos uma versão alternativa que tem tudo a ver com a série do Loki que a gente acabou de ver, que é E se o Loki tivesse encontrado o martelo do Thor? Essa é uma história que a gente ainda pode ver acontecer no MCU, ainda mais agora que sabemos que a segunda temporada de Loki já foi confirmada pelo Marvel Studios. Donald Blake, que era uma espécie de receptáculo do Thor nas HQs, acaba não encontrando o Mjolnir porque o Loki, sempre muito ardiloso, jogou o martelo na floresta, e então Donald Blake é derrotado por alguns aliens de Saturno. E como desfecho, o Thor acorda sem memória na Terra dos Mortos. Na nossa posição número 7 temos um What If muito interessante, que é o que aconteceria se outra pessoa, ao invés do Peter Parker, tivesse sido picado pela aranha radioativa. Nessa versão alternativa, vemos o Flash Thompson, a Betty Brant e o John Jameson assumirem o papel de amigo da vizinhança. O Flash Thompson é picado e decide usar os poderes para se tornar um lutador profissional. O problema é que ele subestima sua própria força e acaba matando. Olha só, o cara acaba matando acidentalmente o seu oponente. A versão aracnídea de Betty Brant ganha um traje mais minimalista, digamos assim, além de ter alguns problemas ao lançar suas teias, deixando que o assassino que matou o Tio Ben pudesse fugir da cena do crime facilmente. Já por último, temos a versão do John Jameson, que tenta impedir que uma nave espacial se choque no solo, só que ele descobre, na prática, que essa missão não era tão fácil quanto ele imaginava. Resumindo, se tu não é o Peter Parker ou o Miles Morales, é melhor nem tentar. Na nossa posição número 6 temos mais uma história que ainda pode acontecer no MCU, que é E se a Jane Foster tivesse encontrado o martelo do Thor?
Olhando pelo título, essa até não parece ser uma versão alternativa tão bizarra, mas nunca julgue um livro pela capa. Essa é uma história que já foi adaptada para a linha do tempo principal da Marvel, mas felizmente sem compartilhar do mesmo final dessa versão que nós vamos falar agora. A Jane acaba encontrando Mjolnir e se tornando a deusa do trovão. Com a ausência do Thor, a Lady Sif acaba se apaixonando por Donald Blake, que mais tarde nos é revelado ser o verdadeiro Thor quando Odin pede para que a Jane Foster devolva o Mjolnir para ele. No entanto, como forma de agradecer pelos seus serviços, o Odin transforma a Jane numa deusa. Mas como a Jane estava apaixonada por Donald Blake, que agora é o Thor, e que está apaixonada pela Lady Sif, o seu coração fica em pedacinhos, fazendo com que ela tenha que voltar para sua forma humana. Só que ninguém esperava que o Odin tinha uma solução ainda melhor. Ele propõe a Jane que ela se case com ele. E ela aceita e os dois vivem felizes para sempre. Eu falei que era um final não muito convencional. Na posição número 5, meus amigos, temos uma história que é pura treta, que é: e se a radiação gama tivesse criado 1000 Hulks? Já pensou numa coisa dessas? Se apenas um Hulk já causa um baita estrago, imagina só 1000 Hulks. É exatamente isso que acontece nessa versão alternativa, e se a radiação gama tivesse criado 1000 Hulks. O título dessa história nos engana um pouco, porque os Hulks não se originam da bomba gama, mas ao invés disso, eles nascem da radiação originada pelas bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. Esse evento acabou originando milhares de Hulks que viraram objeto de estudo do próprio Bruce Banner. Uma coisa curiosa é que esses Hulks japoneses acabam tomando conta dos Estados Unidos por 40 anos. O Nick Fury eventualmente junta todos os heróis para tentar acabar com o domínio dos Hulks, só que o fim dessa história é bastante ambíguo, não revelando o verdadeiro desfecho desse conflito. Imagina só 1000 Hulks, cara. E na posição número 4 temos uma das histórias que eu acho mais legais e mais malucas dessa série What If dos quadrinhos, que é: e se o Tony Stark, o Homem de Ferro, ficasse preso nos tempos do Rei Arthur? Olha só que doideira essa história. O mais louco sobre essa versão é que ela, na verdade, é a continuação de uma história que aconteceu de fato nos quadrinhos do Homem de Ferro, onde ele foi transportado para Camelot, dos tempos medievais, junto do Doutor Destino, mas os dois conseguem escapar no fim das contas. Nessa versão, é explorado o que aconteceria se o Homem de Ferro não fosse capaz de escapar daquela época. A resposta para essa pergunta é que o Homem de Ferro ficaria sem energia e, como consequência, frustrado por não ser capaz de construir uma máquina do tempo. Ao longo da história, ele acaba se tornando Sir Anthony the Iron, um cavaleiro de ferro da Távola Redonda do Rei Arthur. Ele acaba usando sua armadura para proteger o reino da maligna Morgana, onde ele consegue derrotar ela, mas não é capaz de evitar que o Rei Arthur seja mortalmente ferido. Com o seu último suspiro, o Rei Arthur faz de Sir Anthony o seu sucessor, e essa versão pode ser encontrada em What If, volume 1, edição 33. Na nossa posição número 3, temos uma das coisas que mais me chamaram a atenção nos trailers de What If, que é What If Marvel Zombies, e vai por mim, essa versão dos quadrinhos certamente é mais maluca do que qualquer coisa que a gente possa ver no Disney Plus, e tu vai entender agora exatamente por quê. Essa linha do tempo alternativa nos traz um cenário onde o Galactus acaba se infectando com um novo vírus misterioso que, na verdade, havia sido criado pela Ninhada, que são uma espécie de aliens da Marvel. Todo o planeta Terra acaba sendo contaminado por esse vírus, onde poucas pessoas conseguem se safar e lutam para tentar sobreviver nessa realidade caótica, já que o mundo todo acabou sendo infectado depois que o cadáver do Galactus cai sobre a Terra como uma espécie de bomba biológica zumbi. Ou seja, isso é uma coisa muito maluca, porque um ser quase do tamanho de um celestial como o Galactus caindo na Terra como uma bomba biológica é uma coisa que não deve acontecer em Marvel What If da Disney Plus, porque ainda não temos Galactus e os Celestiais ainda não devem ser, imagino eu, explorados nessa linha do tempo que a gente vai ver agora em What If no Disney Plus. E na posição número 2 temos mais uma versão alternativa muito massa, que é o que aconteceria se o Capitão América não tivesse desaparecido na Segunda Guerra Mundial. Essa história aparece na edição número 5 do volume de What If, lançado em 77, e já que o Capitão América não fica preso no gelo e o Buck acaba não desaparecendo e sendo transformado no Soldado Invernal pela União Soviética, como acontece na linha do tempo original, parece que um destino ainda pior acaba esperando por esses heróis, por incrível que pareça. Pelo fato de nunca ter desaparecido, Steve Rogers segue a vida lutando como Capitão América, até que um dia ele acaba se aposentando e assume a função de diretor da SHIELD. E não tem destino pior do que uma aposentadoria. No seu lugar, o Buck assume o manto de Capitão América, assim como a gente viu acontecer nos quadrinhos. E o Rick Jones se torna o parceiro do Buck, ganhando o nome super criativo de Buck.
Exatamente, super criativo. Infelizmente, o Buck, que havia assumido o papel de Capitão América, acaba morrendo numa missão e Sharon Carter, que esperava formar uma família com o Buck assim que ele se aposentasse da função de Capitão América, culpa o Steve Rogers pela morte. É quase um final meio casos de família, bastante trágico. E na nossa posição número 1, temos uma versão alternativa que é um verdadeiro atentado à honra de um dos maiores heróis do MCU, que é "E se o Homem de Ferro fosse, na verdade, um traidor?". Essa é uma das versões mais assustadoras se a gente for olhar a partir da perspectiva do próprio Homem de Ferro. Um dos maiores medos que nós humanos temos é de perder o controle e no caso do Tony Stark, ele se vê forçado a se tornar um traidor quando uma nação rival consegue assumir o controle do seu coração. Se ele se recusar a fazer o que lhe é pedido, o seu peito vai sofrer as piores e mais intensas dores que se pode imaginar, podendo até mesmo ser morto. Isso tudo leva ele a tentar matar o Reed Richards. Só que nós estamos falando aqui do Tony Stark e ele foi inteligente o suficiente para deixar algumas pistas para que o Reed Richards pudesse saber que o Homem de Ferro estava, na verdade, sendo manipulado. E aí, o que achou do nosso top 10? Me conta aqui embaixo qual a tua história preferida de What If e o que tu espera da nova série da Marvel, a primeira série animada, inclusive, da Marvel, que vai abrir muitos precedentes para que várias coisas possam vir a ser exploradas, inclusive em live action. Se tu curtiu esse vídeo, deixa agora mesmo aquele like e, é claro, já aproveita e se inscreve no canal para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. Esse aqui é o Damas Moraes e eu te vejo, é claro, na próxima timeline.